processo de mudança de carreira exige muita coragem. Afinal, ele é tomado por incertezas, já que muitas vezes a gente vai acumulando seguranças na nossa carreira ao longo dos anos. Porém, ele tem um lugar de muita autenticidade e muitas vezes acesso ao nosso propósito interno. Para falar melhor sobre esse processo, a gente convidou alguém que realmente passou por ele, o terapeuta Sullivan Maridakis, que veio da engenharia e hoje em dia atua com técnicas como PNL, Breathwork e reprogramação mental. Se tu gostar desse episódio, curte e compartilha com quem tu conhece. Bem-vindo, Sullivan. Muito obrigado. O pessoal já conhece o Sullivan. Eu vi esse processo de transformação pessoal que ele passou e achei que seria muito interessante trazer ele aqui para falar, né, sobre esse despertar espiritual que ele teve. Então, para começar, Sullivan, como que tu vê o despertar espiritual? Vamos lá. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a ti, obrigado a Esther. O despertar espiritual, então, para mim, ele tem algumas camadas, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Acredito que o despertar espiritual verdadeiro, ele nasce da conexão que cada um vai ter com a própria vida, né? Então, muitas vezes cada pessoa, tem gente que é cética, tem gente que é mais espiritualizada, tem gente que tem diversas crenças em relação ao que o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, qual é o propósito da vida, qual é a razão dessa existência, né? E eu acredito que o despertar espiritual, primeiramente, ele nasce dessa ampliação da tua conexão com a própria existência, com o universo, entender o que é a relação da vida para ti, né? A gente é muito doutrinado, condicionado a acreditar que a vida ela é um roteiro, né? Que a gente nasce, cresce, trabalha, estuda, reproduz, tem família e morre, né? Mas por trás disso, qual é a relação com a vida? O que a vida significa para ti? E como é que tu se relaciona com essa existência, né? Qual é de maneira mais profunda, como é que tu sente isso em ti? E acredito que quando tu vai nessa busca de entender, ok, existe alguma coisa a mais aqui. Eu sinto, quase todo mundo tem aquela formiguinha lá, aquela coceirinha lá dentro que diz assim, tá, mas tem que ter alguma coisa a mais aqui nesse lugar. E algumas pessoas vão em busca, né, de entender, afinal, o que é a vida, né? O que nós estamos, enfim. E quando tu vai nessa busca, acredito que muitas coisas que são desse padrão de ilusões que a gente cria, muitas coisas que tu acha que é tu, mas que não são tu, começam a se desmoronar nesse processo. Porque a partir do momento que tu começa a entender o que a vida é, assim, tu vai na busca dessa verdade, né? Tu começa a entender também quem tu é. Então, para mim, existem algumas camadas desse despertar, mas principalmente quando a gente consegue ampliar a nossa conexão com a vida, com a inteligência universal. Cada um vai chamar de uma forma. Eu entendo que existe hoje, dentro do meu sistema de crenças, que existe uma inteligência que rege tudo e que conecta tudo. E a minha conexão com essa inteligência, com essa criação, com isso, com essa energia que está em tudo, que tem gente que chama de Deus, gente que chama de universo, gente que chama de campo quântico, eu entendo que essa minha conexão com essa inteligência, ela me ajuda a entender que existe uma verdade maior dentro de mim, e entender as camadas dentro de mim que são as minhas crenças, as minhas identificações, aquilo que eu achava que eu era, o meu nome, a minha profissão, todo aquele personagem que a gente cria, né, os muitos personagens que a gente cria, e entendendo que existe algo por trás disso que carrega uma verdade muito profunda de quem tu é. Então, para mim, o despertar espiritual ele vai mais ou menos, né, nessa linha. Tu sabe que tu estava trazendo essa questão do despertar espiritual e me veio muito forte a questão de propósito interno, que todos nós temos, né? Cada um tem o seu, e a sociedade tenta moldar de certa forma como se tivesse muito uma linha a se seguir, e grande parte das vezes não é aquilo que vai fazer mais sentido para nossa alma, ressoar, né, com a nossa essência. E é muito interessante, gente, trazendo aqui um pouco da minha história pessoal e de como eu conheço o Sullivan. Eu fazia engenharia e o Sullivan também fazia engenharia. E ambos acabaram indo para outras áreas, né? E o quanto realmente a gente, de alguma forma, já sabia dentro daquele processo, através da dor, que eu acho que é um ponto bem importante dentro do despertar espiritual,
que a gente tinha que mudar, porque a dor não é fácil sentir, mas ela é um símbolo que alguma coisa, né, não está sendo coerente dentro da gente. Então, quando tu pensa nessa questão de propósito interno, como que esse caminho, a tua trajetória pessoal mesmo, como tu passou por isso para se alinhar mais aonde tu tá agora? Interessante, a gente até não combinou isso, mas tu falou de dor, e o meu processo nasceu mais ou menos de uma dor que eu tive uma questão de saúde muito séria. Então, essa questão de saúde me levou a uma busca, né? E como a gente já conversou anteriormente, algumas coisas eu sempre soube que dentro de mim existiam, né? Então, uma certa sensibilidade, eu sempre tive um campo muito mediúnico, pode-se dizer assim, né? De desde criança ter sonhos premonitórios, pensar nas pessoas e me ligarem, coisas muito improváveis acontecerem, né? Muitas sincronicidades. Então, eu sempre tive essa sensibilidade, sentir o que as pessoas estavam pensando, sem chegar num ambiente, sentir a energia do ambiente. Então, tudo isso já existia para mim, mas a gente às vezes não tem maturidade para entender, né? Essa sensibilidade que algumas pessoas, eu acredito que venham com esse nível de sensibilidade maior. Mas quando eu tive essa doença, isso me fez buscar por uma cura, e justamente essa dor me levou a ter uma ampliação de consciência, uma maturidade maior para entender tudo que estava acontecendo comigo. Então, como tu mesma falou, assim, durante o processo de cura que eu tive muito contato com a filosofia oriental. E a filosofia oriental, ela fala exatamente isso. A dor, ela é uma amiga, assim como a doença também. Eles não entendem a doença como um problema. A doença é um caminho de cura. A doença é o teu corpo dizendo, algo está errado, né? Então, eu como terapeuta, que trabalho já há 10 anos com terapia, eu vejo, assim, as pessoas quando elas chegam num estado de uma depressão, de um pânico, etc., é porque é a inteligência maior do corpo dela dizendo, alguma coisa está muito errada. Então, assim, se tu não prestou atenção, tu tá há 10, 20, 30 anos não prestando atenção nisso, eu vou te derrubar, assim, né? Vou te deixar, tu não vai fazer mais nada da tua vida, tu vai olhar para isso agora, tu vai olhar para essa depressão, tu vai olhar para essa doença, tu vai olhar para esse câncer, para alguma coisa que vai fazer a pessoa paralisar e corrigir aquilo que está errado na vida dela, né? E muitas vezes essa correção, eu acredito que é a tua alma, vamos chamar assim, te colocando num caminho que, às vezes, tu tá numa vida que não faz nenhum sentido mais para ti. Tu tá num trabalho que não faz sentido, tu tá trabalhando para uma empresa que tu não vê propósito nenhum naquilo, e lá no fundo do teu coração, aquilo ali não é a tua verdade, que não é aquilo ali que tu queria estar fazendo. Então, começa um processo de somatização, e uma hora o teu próprio mecanismo diz assim, para tudo, liga o botãozinho de reset aqui, que eu preciso me encontrar. Então, acho que, para mim, eu tive esse processo, né, de acabar que uma doença me levou para uma busca, e essa busca foi desde as coisas mais científicas até as coisas mais espiritualizadas, e nesse caminho eu entendi que tinha algo a mais ali para mim, que não era só eu me curar, mas que era eu me conectar com uma essência, me conectar com conhecimento também, né, das terapias, enfim, são coisas que parecia que já estavam em mim, que eu até estava relembrando, né? Então, eu acabei fazendo disso, não é para todo mundo assim, mas para mim aconteceu que eu fiz disso o meu propósito de vida também, que é ajudar outras pessoas, que é entender ferramentas muito profundas de cura, tanto física quanto emocional, quanto também trabalhos espirituais, e ajudar as pessoas a tanto se curarem quanto a se entenderem também, né? Então, meio que fiz do limão uma limonada, assim, da dor, e eu acredito que é isso, muitas vezes o teu despertar, ele vai vir por esse processo de dor, que às vezes a dor também é uma interpretação, né? Se tu olha isso, né? Eu machuquei meu braço, eu encosto aqui, tá doendo, é uma informação dizendo, ó, cuidado que aqui tem alguma coisa que está se curando, ou que está ferida. Então, a dor é uma informação, né? Então, às vezes a gente olha para a dor também com essa interpretação de ruim, né? Mas muitas vezes, ela tá querendo te mostrar algo muito maior. Tu sabe que tu estava falando isso da dor, e isso crença pessoal minha, mas, né, muito difundida até pelo espiritismo, que Deus tem duas vias de aprendizado, pelo amor e pela dor.
Em planetas mais evoluídos, nível mais alto de consciência, geralmente é pelo amor. Mas aqui, infelizmente, a gente acaba dependendo muitas vezes ainda da dor. E eu acho que a grande parte, né, das pessoas, vi isso também já no meu processo, é aquela história do sapo, né? Da água morna. A água tá morna, tu fica ali naquela coisa meia boca, mas depois, e tu pode morrer e passar muito tempo e não viu o quanto tu tá perdendo de vida. Mas se a água começa a esquentar muito, tu sabe que tu tem que pular fora, né? Então, quanto esse processo de dor pode ser realmente necessário para desencadear uma mudança. Mas a gente está falando muito dessa questão de propósito, e quando tu participa muito dessas formações, tu vê que muitas pessoas estão passando por essa questão de querer ter uma transição de carreira, né? E já que como tu trouxe, tu tem diversas ferramentas, o que tu vê que é o grande problema, assim, que tu vê como uma incógnita em comum entre muitas pessoas, dessa dificuldade de transição de carreira? E já queria aproveitar que tu estava falando justamente dessa questão de dor, muitas vezes são crenças enraizadas que a gente tem no nosso subconsciente, que a gente justamente precisa de algumas ferramentas, e tu trabalha com hipnose, né? Então, que tu trouxesse também como é que funciona essa questão de reprogramar o subconsciente pra gente. Claro, com certeza. Só repete, por favor, o que tu me perguntou anteriormente? Eu tinha te perguntado da questão da hipnose, mas eu perguntei também qual que é o maior desafio que as pessoas têm da carreira. Tá, essa é a chave. Sim, o maior desafio da transição, né? Eu vejo que, assim, a grande parte das pessoas, ao menos que eu conheço, tanto da minha bolha social quanto que eu vejo na terapia, em geral, elas estão fazendo algo que é mais ou menos morno na vida delas, ou seja, algumas até estão fazendo algo assim que faz algum sentido, mas eu sinto uma certa normose, assim, sabe? É tipo assim, tô fazendo porque eu tenho que ter um trabalho e, enfim, eu tô trabalhando porque eu tenho que pagar minhas contas e não é bem o que eu queria estar fazendo, mas eu consigo sobreviver, assim, né? Sim. E eu acredito que todos nós, lá no fundinho, a gente tem alguma coisa que tu gostaria muito de estar fazendo, né? Tipo assim, se tu não tivesse problema nenhum, se tu não tivesse dificuldade nenhuma, o que tu estaria fazendo na tua vida hoje? Quando eu faço essa pergunta, às vezes, primeiramente, as pessoas demoram a responder, porque quase ninguém tem isso claro na sua mente, né? Isso é outra coisa que as pessoas não têm uma clareza de projeto de vida. Normalmente elas estão, tipo, meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E não tem uma clareza muito objetiva de vida, né? Mas quando eu faço a pergunta, muitas vezes eu recebo coisas inusitadas, assim. Eu já perguntei para pessoas, tipo, advogados, assim, o que tu gostaria de estar fazendo? Eu gostaria de ter um café com decoração. Um café que vende loja de decoração também. Outra pessoa gostaria de estar fazendo algo completamente oposto. Nós, a gente estava na engenharia, mas se a gente pudesse voltar no tempo e conversar com aquela nossa adolescente lá que estava na engenharia, com certeza a gente não teria talvez as respostas que a gente tem hoje, né? Mas justamente por não ter essa clareza de, cara, talvez eu estivesse fazendo algo que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. E o que mais bloqueia as pessoas, com certeza, são os medos, né? A gente é muito, imagina, desde criança condicionado a pensar de uma forma, e aí o ser humano é o ser mais social que existe, né? Então, basicamente, o ser humano funciona muito pela aprovação social, e principalmente daquela tribo, né? Isso é uma coisa bem primitiva, assim, tu sozinho no meio do mato, tu sobrevive menos, então tu depende de uma tribo para sobreviver, maior chance de sobreviver. E essa tribo tu precisa pertencer, precisa aparecer com eles, então normalmente a gente tende muito a condicionar o que a gente pensa para que as outras pessoas nos aprovem, principalmente pai, mãe, família, amigos, né? Quem é mais próximo de nós e quem tem mais autoridade sobre nós. Então são esses medos, o que as pessoas vão pensar, né? Ou até um medo às vezes são medos de escassez, né? De não entender que a vida, se tu não entende de prosperidade, existe né? um fluxo, exato, se tu não entende que existe um fluxo, que quando tu tá no teu caminho, que tu te encontra, que tu tá na tua verdade, aquilo traz uma carga energética que tu começa a colocar as coisas em movimento, as coisas começam a acontecer para ti, porque tu também tá numa outra frequência, entendeu? Então são todos esses medos, assim, né? Basicamente o que eu vejo, o problema são os medos de rejeição, do que os outros vão pensar. Muitos medos também são da responsabilidade que tu vai assumir no momento que tu assumir o teu papel no mundo.
Ok, se eu for 100% quem eu sou, que responsabilidades isso traz, entendeu? Não vai ter quem culpar, né? Não vai ter quem culpar, exatamente. Tu não vai ser mais, porque o governo, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque não tem mais quem... Então é tudo contigo, né? E fora todas as outras coisas, né? Tu assumir quem tu é. Então é um processo nisso também. Não adianta querer sair disso do dia para a noite, mas o importante é entender que esses medos aí não são reais e que, para mim, na minha visão de mundo, vale muito mais a pena tu encarar isso e seguir o teu propósito, seguir teu coração, do que tu viver uma vida que tu tá meia boca respondendo ao que os outros pensam e vivendo conforme, assim, sendo pensado, né? E não pensando, né? Correspondendo ao que os outros querem de ti e não o que tu quer para ti, né? A vida que tu realmente quer viver. Sim, eu acho que é muito uma questão, assim, de se bancar. E isso exige coragem constante, porque não é uma nem duas, mas a gente passa por algumas situações que a gente tem que provar o que a gente realmente acredita, porque a gente vai ser testado, né? O quanto tu é forte no que tu deseja. Mas quando tu olha para trás, tu chega no resultado do que tu gostaria, que é do coração mesmo, tu pensa que vale a pena. Quando é só do ego, como a Carol, uma entrevistada que a gente já teve do podcast, falou, tu chega lá e tu pensa, mas não fechou, porque não foi motivado por algo verdadeiro e teu, sabe? Mas eu tinha até te questionado com relação à questão da hipnose, como que funciona daí essa reprogramação do subconsciente, porque tem muitas questões que a gente tem consciência que não estão boas, mas a gente não sabe por onde começar, ou que a gente sente que precisa de um esforço maior para a gente conseguir trabalhar, sabe? Exatamente assim. Então, assim, quando a gente se conheceu, eu tinha um tipo de mentalidade e junto com o meu caminho de cura, eu fui buscando ferramentas para entender, primeiramente, como é que a mente funcionava, né? E como é que, primeiramente, eu queria me reprogramar em termos de saúde. Eu já entendia e acreditava que a psicossomática existia, eu sabia que tinha muita coisa dentro de mim a ser curada, e eu comecei a estudar muito, assim, tudo que existia de mais potente para hackear a mente, né? Então, a hipnose, ela veio, eu acredito que a gente, né, nessa caminhada, algumas ferramentas nos vêm, assim, meio que como a nossa relação, né? Essa ferramenta aqui vai ser uma chave para ti. E a hipnose veio como uma das ferramentas. Eu trabalho hoje com umas 15 ferramentas diferentes, que cada uma delas eu brinco que eu fui montando um quebra-cabeça. Eu comecei no yoga, virei professor de yoga, fui meditando, aquilo foi me trazendo um entendimento, fui indo para as outras áreas, fui estudando PNL, hipnose verbal, não verbal, ericksoniana, hipnose de magnetismo. Então, são muitas ferramentas que tu vai entendendo que, assim, o ser humano é feito de camadas e elas vão montando um quebra-cabeça e tu vai tendo uma visão melhor. Mas a hipnose é uma das ferramentas mais potentes que eu já conheci, dentro das que existem, né, que eu já experimentei, que eu já estudei, ela sim é uma das mais potentes. E muitas vezes me perguntam também, assim, mas não existe outra maneira? Tem gente até que acredita que, assim, não, esse papo de cura não sei, é como se fosse para vender, é como para criar uma indústria, para dizer que está... E não é bem assim, né? Existe um mecanismo de programação, todo ser humano ele desenvolve uma mente conforme o teu desenvolvimento psicológico de criança, e ali tem diversas questões, tem memórias reprimidas, tem traumas, tem a tua relação com a tua autoestima, contigo mesmo, com as energias, sabe? Então, dependendo de como tu tá configurado, às vezes aquilo ali tá gerando distúrbios, tá gerando, entende? Que até o teu próprio organismo já tá querendo limpar, né? Muitas vezes eu pego pessoas aqui que estão, assim, passaram por diversas terapias, passaram por vários psicólogos, passaram por psiquiatra, etc., e chega aqui e dá para ver claramente que o que a pessoa tem é um conjunto de conflitos lá dentro que ela acumulou durante a vida que não resolveu, e o ser humano é assim. A gente diz que a gente é um ser racional, mas a gente é mais emocional. O ser humano é um animal emocional com uma parte de função racional. E aí, toda essa estrutura, como ela se relaciona, a gente tem uma máquina complexa, entendeu? É como se tu entrar num avião e tiver um monte de botãozinho para pilotar e tu não tem nenhum manual, entende? Então, a gente veio para cá, tá dentro de uma máquina complexa e não tem manual. Então, muitas vezes, assim como qualquer coisa, tu precisa da ajuda de um profissional para te ajudar a conduzir para algo que está ali, às vezes,
tua vida inteira, entendeu? Um conflito que está ali dentro, coisas que vêm às vezes nem só da tua experiência de vida, mas de gerações e de gerações. Então, a hipnose, sim, é uma das ferramentas mais potentes que eu conheço. Tem várias maneiras de trabalhar, tem vários estilos também profissionais, pode mudar de profissional para o outro, né? Mas eu trago um campo que vai além disso também, sabe? Por todas as terapias que eu tenho como ferramenta, mas que eu vivi também, né? Coisas que eu apliquei e que eu sei o poder da transformação dessas terapias, como a constelação familiar, a PNL, outras terapias de reprogramação não verbal, que a gente consegue acessar pelo corpo, né? O corpo carrega também uma inteligência muito grande. Então, assim, acredito que a integração dos conhecimentos, ela faz mais sentido do que quando a gente defende só uma técnica, apesar de eu levantar uma bandeira que a hipnose é uma super técnica, né? Mas a integração dos conhecimentos também ela faz mais sentido, né? Quando a gente consegue ver que cada método, cada linha de pensamento carrega um pedacinho da verdade, e quando tu consegue unir essas pontinhas, tu vai tornando, principalmente para quem trabalha com terapia, vai tornando o teu método mais potente. Aí tu vai somando isso à experiência de vida, à experiência clínica, etc. Vai ficando um trabalho bem legal. Acho que é bem interessante tu trazer para o pessoal como que funciona a hipnose. Porque eu já fiz hipnose, pessoal, já fiz um tratamento com hipnose há muitos anos e achei realmente muito incrível. Só que muitas pessoas têm medo de fazer, porque eu acho que pensam que vão perder completamente o controle, que é aquela coisa que o outro vai ter realmente um domínio muito grande sobre ti. E não é bem assim. Realmente, na minha experiência, dei uma desligada, mas ainda estava ali consciente da vitória. Então, acho que seria legal desmistificar aqui para o pessoal como é que funciona esse processo também. Bacana, legal essa pergunta. Isso é um dos medos muito comuns, assim, né, que as pessoas têm. Vou perder o controle, ou então... Porque a ideia Inclusive, eu não gosto muito de hipnose de entretenimento, porque acho que leva um pouco para essa ideia de domínio mental, de eu tenho poder sobre ti. E até pode, tá? Na verdade, até pode. Só que, se tu for analisar a maneira como a gente conceitua a hipnose, como ela realmente funciona, você está em hipnose o tempo inteiro, em vários aspectos, tá? Porque a hipnose, na verdade, ela é um estado da mente, né? Ela é uma frequência. E existe muita coisa, por exemplo, das marcas, que usam do mercado, que usam a hipnose como marketing, entende? Como maneira de plantar na tua mente uma ideia, de despertar um desejo em ti de consumo. A simbologia disso, né? Exato. Então, como é que você não tem medo da propaganda da Coca-Cola, que está ali colocando um monte de informação através do seu inconsciente, você nem tá vendo, mas você tem medo de um terapeuta, entendeu? Não, brincadeira, mas assim, não tem isso, tá? Em geral, os estados que a gente chama de transe sonambúlico, tá? Que é justamente isso. É a mesma coisa que quando você acorda, assim, tu tá quase dormindo de novo, mas tu sabe que tu tá ali, se tu quiser levantar, tu levanta, tu tá escutando o ambiente. É mais ou menos aquele estado ali, o que a gente trabalha dentro da clínica. Não precisa mais profundo que isso. Existem outros estados, que a gente chama de coma hipnótico, que podem ser induzidos, mas não tem muita função terapêutica, assim, né? A gente trabalha sempre, a pessoa tá 100% consciente, ela tá, pelo contrário, ela tá me ajudando no processo. Então, eu tô o tempo inteiro com aquela parte racional da pessoa, tô o tempo inteiro conversando, ela não tá perdendo o controle, não vai colocar uma ideia, plantar uma ideia errada, nada que for destrutivo, ou que seja, né, enfim. Então, isso é realmente um mito, né? Existe como fazer várias coisas de maneira mais manipulativa com a hipnose? Existe. Porém, você está sendo muito mais influenciado por todo mundo, o marketing, por tudo que acontece aí na nossa vida em geral, está te influenciando muito mais negativamente, tu nem tá vendo. Tá com uma cara de bonzinho, mas por trás é o lobo mau, entendeu? Então, aqui no processo terapêutico é uma coisa muito, muito às claras, muito verdadeira, né? Muito conduzida assim, com muita consciência. Não existe esse medo, não, esse perigo. Não, mas tu sabe que eu acho que esse medo,
E não vou mentir, eu já passei por, né, medo de terapias, assim, que eu não conhecia, né, que eu não tinha um domínio, vem muito porque a gente tem que estar em estado de vulnerabilidade nessas situações, né? Então, o quanto está nesse estado de estar se abrindo, assim, mesmo que seja para alguém capacitado, eu acho que perpassa o medo por isso, sabe? Mas uma das questões que eu acho muito interessante de ter o Sullivan aqui, que eu acho que linka muito com essa questão de vulnerabilidade, é que o Sullivan passou por esse processo de transição de vir da engenharia, que é um ambiente bem lógico, para um ambiente terapêutico, né, que já lida bastante com o emocional, sendo homem. E um cara novo, né? Então, quanta transição e força veio disso, de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Sim. E por que tu sente, assim, que os homens têm tanta dificuldade de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, sabe? Ótima pergunta também. Então, primeiramente pelos homens se colocarem nesse lugar de vulnerabilidade, eu acredito que tem um padrão mental, né? Seja ele aconteceu ao acaso ou planejado, que eu acho que é uma possibilidade também, mas pela própria cultura, assim, desse machismo, né? Todos nós temos energias internas, né? O que o Jung chama de ânimo e ânima. São forças psíquicas que atuam dentro de nós. Então, todo mundo tem um lado feminino, um lado masculino. E todo mundo transita nessas polaridades de alguma forma, né? A diferença é que, como qualquer energia que tem dentro de nós, a gente consegue criar bloqueios em relação a elas. Então, se eu olho, por exemplo, para a energia masculina e tenho, não sei, uma ideia, principalmente, né, vem dos nossos pais, né, essa relação. Então, se eu olho para, sei lá, para o meu pai e julgo e vejo e acho que os homens da minha volta são maus, etc., e bloqueio aquela forma, de alguma forma, aquela energia, na verdade, aquilo ali eu estou bloqueando primeiro dentro de mim, né? Então, eu bloqueio um lado. Então, imagina o machismo, por exemplo, que olha para esse feminino como algo fraco, né, como a parte emocional como algo burro, muitas vezes, desnecessário, infantil, ou, enfim, né, que não é muito inteligente. Essa coisa do paradigma da sexualidade. Então, se tu acessa o teu lado feminino, a tua intuição, tu é homossexual, ou alguma coisa assim, desse machismo, né? Então, acho que muito dos homens tem essa dificuldade de conectar com essa energia, né? Acredito que é por aí a tua pergunta, não? Sim. E acredito que boa parte desses homens tem essa dificuldade, né? Por um padrão cultural e por ter desenvolvido, tem inclusive um documentário, né, no Netflix que fala sobre isso, tu tinha me dito anteriormente, que 85% dos homens dos suicídios são masculinos, né? Então, assim, por mais que o homem hoje seja muito provavelmente a figura mais disfuncional, né? Principalmente a figura paterna é muito disfuncional na nossa sociedade, o homem ainda é o que mais sofre emocionalmente, pelo menos a nível de cometer suicídio, né? Então, acaba que, acredito que muito por esse aspecto cultural, isso nos influencia muito, né? E algumas pessoas têm, acho que, maior predisposição também. Eu acho que quem está mais nesse campo da espiritualidade, da cura, já são pessoas da arte, muitas vezes, né? Artistas, músicos, enfim, já são pessoas que já estão com esse lado feminino mais aflorado ou mais curado de alguma forma. Sim, é uma sensibilidade maior, né? Porque acho que tem uma rigidez da nossa sociedade, porque é muita história, como a gente estava falando de São Tomé, né? E querendo ou não, o lógico, ele leva a resultados que tu tá vendo. E muitas vezes a gente trata ali o emocional, a gente não vê o resultado imediato, mas sim, isso vai ter repercussões também no longo prazo, né? Uma coisa não exclui a outra. Tu pode e deve ser uma pessoa que seja racional e emocional, porque uma pessoa só emocional também é uma bagunça, né? A gente tem que racionalizar também. Enquanto eu acho que o grande ponto é encontrar um equilíbrio. Porque a nossa sociedade tende a excluir, né? Mas não integrar. E dentro dessa questão, né? Como você sabe, eu sempre comento isso, gente, que horror, mas obcecada por constelação. Mas é que essa questão de exclusão, ela é muito forte, né? Sim. Dentro do viés de constelação, né? Sim. E tu trabalha com constelação também, né? Sim, trabalho com constelação também. A constelação foi uma terapia que abriu um entendimento de mundo para mim muito, muito amplo, assim.
E quando tu agrega ela também, né, no trabalho, tu vê no dia a dia acontecendo, tu vê que ela tem muita coerência. Né? A gente, justamente, a ideia, por exemplo, de exclusão, ela tem uma analogia, inclusive, com uma parte da psicologia, né? O Jung fala muito disso, que a cura, ela nasce da integração. Inclusive, quando a gente olha para isso como ser humano, ou seja, a cura estaria em a gente integrar tudo que tem dentro de ti. É tu integrar a tua sombra, é tu integrar a parte má que existe dentro de ti. Todos nós temos lá dentro uma partezinha mentirosa, uma partezinha que se sente, não sei, rejeitada, abandonada, nossos traumas, enfim. Todos nós temos potencial para o bem, para o mal. É como se a gente fosse muitas partes, né, muitos fragmentos. E a cura, ela vem da integração, né? Então, isso é um reflexo também, isso que tu falou, essa exclusão que a gente faz de qualquer coisa, né? Seja a gente como sociedade, quando a gente exclui uma parte da sociedade, a gente também está se desintegrando como uma mente coletiva. A gente também está fazendo um rompimento daquela. Então, eu acredito que a cura ela tá nesse movimento de integração e aceitar a tua parte emocional também faz parte disso. Aceitar a tua intuição também faz parte disso. Todos nós temos essas camadas, né? Então, tu estar integrado com essas camadas, para mim, é tu usar o teu potencial humano como um todo. As emoções têm uma função, a intuição tem uma função, a parte lógica tem outra função. Quando tu consegue alinhar isso, acredito que a gente navega pela vida de uma maneira muito mais potente, assim, sabe? Sim, tu sabe que tu estava falando tudo isso e me veio muito forte que também o processo de cura, nunca tinha pensado sobre isso, mas ele passa muito por coragem. A coragem de desagradar. Como a gente estava conversando antes, tu sabe que tu vai desagradar a tua família, tu sabe que tu vai desagradar os teus amigos, e que tu também pode acabar sendo excluído. Mas ainda assim tu conseguir se manter nesse processo. E o quanto passa por camadas. Eu não sei falar de quantas terapias eu já fiz ao longo da minha vida. Nem eu. Porque é um processo constante, mas o que sempre me impressiona é o quanto a gente está condicionado, porque a gente vai acessando para ver que tem coisas muito profundas. Sim. Até chegar na raiz de alguma coisa, né? Exato. E tu falou já que o teu tratamento, ele é mais rápido nesse processo, né? Porque às vezes tu passa num processo terapêutico por muitos anos para descobrir alguma coisa. E o que tu acha que acaba sendo diferencial para te conseguir ter resultados mais rápidos? Assim, além de ter um conjunto de ferramentas, né, que eu acho que, sinceramente, não é a parte mais importante. As pessoas se baseiam muito, né, como o pessoal é muito mental, né, na média, se baseia muito nisso, né, qual é o teu currículo, quais são as técnicas, quais são tuas formações, enfim. Eu acho que isso é legal, mas isso não é o principal, assim. Tu entender de ser humano, primeiramente, né, tu entender desse quebra-cabeça que eu estava falando, dessa sutileza, né, e tu acaba tendo também muita ferramenta para ir de maneira muito cirúrgica. Porque, além de tudo, tem primeiramente essa questão mais técnica, e quando se trata de terapia, tem muito do campo do terapeuta também. Então, pode ver, se tu for, às vezes, em 2 profissionais, 2 médicos, que são da mesma especialidade, ou terapeutas, enfim, tu vai ver que tu pode ter 2 pessoas com a mesma base técnica, mas que são atendimentos completamente diferentes. Então, quando se trata de ser humano, eu acho que a gente carrega um diferencial pela tua própria bagagem de vida, pelas experiências que tu tem, até pela intenção que tu coloca, né? Então, quando eu estive doente, eu passei por muitos profissionais, e que eu chegava na frente dos profissionais, e assim, eu sentia dentro de mim um desespero, porque eu sentia que eu podia morrer cedo, essa era a verdade. Então, aquilo que eu enfrentei, que era chegar em alguém que estava meio que nem aí, né, a maioria, e que eu via que as pessoas não sabiam bem o que elas estavam fazendo. Elas até sabiam, algumas até, eu sentia uma verdade naquele trabalho, mas eu via que elas não entendiam de ser muito assertivas, assim. E aquilo me instigava. Eu pensava, tem que ter uma maneira de ser muito assertivo e de desbloquear a mente, assim, tem que ter, sabe? E eu fui buscando isso, e isso é uma coisa da minha jornada, né? Eu quis entender como ser muito cirúrgico. E, na verdade, tem como. Mas tem
tem assim, eu brinco às vezes, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter as manhas, entendeu? Ter as manhas é tu saber pegar toda essa bagagem de conhecimento, informação, técnica, experiência de vida, mas saber conduzir a pessoa de uma maneira muito assertiva, porque cada ser humano é um universo. Tem gente que tu vai ter que preparar ela tem coisas que a gente, com a experiência, começa a ver, às vezes a gente sente no campo uma pessoa que passou por um abuso, que passou por uma rejeição, um abandono, tem uma perda grande, um luto, tá vivendo um luto desde criança. Então tu sente isso no campo e muitas vezes tu já consegue sentir também que tu tem que preparar aquela pessoa. Tem gente que eu conduzo aqui que a pessoa vai acessar um abuso que foi de uma família, foi de um pai, foi de um avô, entendeu? Então, essa sutileza de unir técnica com intuição, com habilidade, enfim, eu acho que o meu diferencial vem disso, que no fundo, acredito que vem do meu caminho de vida. Por eu ter sido uma pessoa que precisou de ajuda, que ficou puto da cara, né, de não ter conseguido ajuda, e de que eu queria algum profissional que entendesse desse todo, da parte física, mental, emocional, espiritual, e eu não achei isso, eu tinha dificuldade de achar isso numa pessoa. Então, a minha busca por me curar me fez ter todos esses entendimentos para aplicar de uma vez só. Então, em geral, eu costumo ter relatos assim, né, 99% dos meus casos aqui são relatos que o pessoal se apavora do quão rápido é a transformação, assim, coisa de 30 dias a pessoa dá um salto na vida dela, às vezes de tá assim, num estado depressivo, muito mal, e eu já tive gente, por exemplo, tive uma senhora, por exemplo, que 65 anos de idade, depressiva, não saía de casa por síndrome do pânico, e em 90 dias ela estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela sozinha. Nossa. 90 dias, imagina. Sim. Né? Então, mudanças assim que são muito potentes mesmo, e além de tudo, acredito que quando tu tem intenção de entregar algo que é o máximo que aquela pessoa tá disposta, ou seja, tu tá aqui comigo, eu não tô com interesse de te manter minha refém. Vou te vender um tratamento, claro, é meu negócio, mas eu tô com interesse de que tu saia daqui o mais potente que eu posso te entregar. Então, eu sou um servidor da tua cura e eu quero te levar ao máximo que tu consegue, entendeu? Então, quando tu tem, acredito que já é uma outra intenção também, além de tudo, né? Então, são esses pontos. O que é bem importante, né? Porque a intenção que a gente coloca em alguma coisa é o que modela a energia para aquilo acontecer. Exatamente. E para encerrar, Sullivan, durante todo esse percurso que tu teve, né, que já faz mais de uma década, né, como tu trouxe, de mudança, o que tu sentiu, assim, que se tu soubesse lá no começo, se tu pudesse, assim, dar essa dica aqui pro pessoal, seria importante, que tu descobriu só depois de passar por tudo isso? Eu descobri só depois. Eu acho que o entendimento de quem a gente realmente é. Eu brinco que é mais fácil tu saber quem tu não é do que quem tu realmente é. Então, o processo de entender o teu verdadeiro eu, ele normalmente acontece com a quebra, a caída dos véus, né? Vão caindo as ilusões daquilo que tu acreditava ser. E isso parte muito do entendimento de que a gente tem uma mente, e que para mim a melhor analogia é que essa mente é um software, né? Então, o yoga me trouxe muito isso, as experiências xamânicas me trouxeram muito isso, de entender esse lugar de que eu sou uma consciência, né? E que os meus pensamentos, as emoções, enfim, as crenças, tudo isso são identificações, mas são temporárias. Então, existe quem eu sou, existe quem eu estou, entende? E quem eu sou carrega um potencial quase que infinito daquilo que eu posso me tornar. E quem eu estou é principalmente, assim, o teu programa rodando. Entende? Então, quando tu entende que tu não é o teu programa, né? Imagina, o teu nome nem foi tu que escolheu, alguém te deu. E a gente tem uma identificação fortíssima com o nome, né? Mas é só uma palavra que representa tu, mas não é quem tu é. A tua profissão, se tu resolver mudar de profissão, tu não é ela, né? A tua história, ela pode mudar também quando tu te relaciona diferente com a tua história. Os teus pensamentos podem mudar, o teu comportamento pode mudar, a tua personalidade pode mudar. Se tudo isso pode mudar, alguma coisa que fica nesse processo todo, né, ainda é tu. Existe algo que desde que tu estava lá na barriga da mãe, desde que tu era um grãozinho de feijão, era tu.
Depois, por todas as fases da tua vida, existe algo que atrás da impermanência permanece, né? Então, para mim, esse entendimento, ele nos abre um campo de possibilidade muito, muito legal, que muitas vezes as pessoas estão presas nessa identificação, sabe? Da história, do que aconteceu com elas, dos resultados que elas tiveram na vida, muito presas, assim, de achar que elas estão determinadas a ser aquilo ali. E para mim, é uma luz no fim do túnel, quando tu entende, caramba, isso aqui é só a maneira como a minha mente está operando, como eu estou entendendo o mundo, como as emoções dentro de mim estão funcionando, isso tem como resolver. Então, vou buscar uma ajuda, vou buscar um caminho, vou buscar autoconhecimento, e eu mudando isso, eu posso me tornar a pessoa... Bom, beleza, agora eu posso escolher a pessoa que eu quero ser, quem eu quero ser, que vida eu quero fazer, como seria a vida mais extraordinária que eu teria, né? Como é que eu estaria vivendo, com quem, que profissão, que casa, o que eu quero criar na minha vida agora que eu sei que eu posso criar.